Esse teorema também é conhecido como princípio da superposição, porque ele afirma que a superposição de y1 e y2 dada por esta combinação linear também é uma solução da equação diferencial. Bom, desse teorema nós temos o seguinte: se nós temos duas soluções y1 e y2 para esta equação diferencial, então nós podemos usar essas duas soluções y1 e y2 para construir uma infinidade de outras soluções possíveis para esta equação diferencial, onde essas soluções são dadas por esta combinação linear, já que existe uma infinidade de possibilidades para esta constante C1 e existe uma outra infinidade de possibilidades para os valores dessa constante C2. Então, a pergunta que nós nos fazemos é a seguinte: será que todas as soluções possíveis para essa equação diferencial estão incluídas aqui nesse tipo de combinação linear? Ou será que existe algum tipo diferente de solução para esta equação diferencial que não está incluída nessa infinidade de soluções possíveis? Para responder esta pergunta, nós precisamos cumprir uma etapa intermediária que é a seguinte. Então, aqui está a nossa equação diferencial de segunda ordem, linear e homogênea. E nós vimos pelo teorema o seguinte: se y1 e y2 são soluções dessa equação diferencial, então essa combinação linear de y1 e y2 também é solução dessa equação diferencial. Agora consideremos as seguintes condições iniciais. Para um dado t0, nós temos que o valor de y é y0 e a derivada de y é y0'. Pegando essa expressão aqui, essa equação, que é uma solução da equação diferencial, e derivando os dois lados em relação a t, nós obtemos isso daqui. Então, aplicando as condições iniciais, nós temos o seguinte. Aplicando essa condição inicial na solução da equação diferencial, nós temos isso aqui. Então, trocando t por t0, nós teremos C1 y1 de t0 mais C2 y2 de t0. Então, isso daqui é igual a y0. Semelhantemente, aplicando a condição inicial para a derivada da solução y, nós temos o seguinte. Então, nós vamos pegar esta equação e onde tiver t, nós trocaremos por t0. Então, teremos y' de t0 é igual a C1 y1' de t0 mais C2 y2' de t0. E nós sabemos da condição inicial que o y' de t0 é igual a y0'. Então, nós temos essas constantes aqui arbitrárias, C1 e C2. Então, aqui basicamente nós temos um sistema de duas equações que nós podemos resolver para isolar as constantes C1 e C2. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: nós vamos pegar essas duas equações aqui e vamos repetir aqui do lado. Aqui estão aquelas duas equações que eu acabei de mostrar para vocês. Então, vamos fazer o seguinte: vamos trabalhar em cima dessas equações para obter as constantes C1 e C2. Vamos fazer o seguinte: vamos eliminar primeiro a constante C2 para determinar a constante C1. Então, nós multiplicamos essa primeira equação por esta quantidade e nós multiplicamos essa segunda equação por esta quantidade. Então, multiplicando os dois lados dessa equação por esta quantidade, nós obtemos isso. E multiplicando a segunda equação por esta quantidade, nós obtemos isso. Aí você pega esta equação menos esta equação, aí o que vai acontecer? Esse termo que tem C2 vai cancelar com esse termo que tem C2,
Esse termo que tem C1, você coloca o C1 em evidência, então você vai ter isso menos isso, e do lado direito, isso menos isso. Aí você passa esse fator que está entre colchetes para o outro lado dividindo, e dessa forma você obtém a constante C1, que é dada por essa expressão. De forma análoga, nós isolamos também a constante C2. Aqui está o sistema de equações original. Agora, para determinarmos C2, nós vamos arrumar uma forma de cancelar esses termos que tem C1. Para isso, nós multiplicamos a primeira equação por esta quantidade, obtendo esta equação equivalente, e multiplicamos a segunda equação por esta quantidade, obtendo esta equação. Então, nós obtemos esse sistema equivalente. Então, nós obtemos esse sistema equivalente para esse sistema original. Então, subtraindo uma da outra, pegando essa primeira equação menos a segunda equação, os termos que têm C1 se cancelam. Colocando o C2 em evidência, nós temos isso. E do lado direito, nós teremos isso menos isso. Passando esse fator que está entre colchetes para o outro lado da equação, nós então isolamos o C2 e nós temos então que a constante C2 é dada por esta equação. Então, com isso, nós obtemos as constantes C1 e C2. Então, nós aqui temos a constante C1. Aí nós observamos o seguinte: tanto esse numerador quanto esse denominador podem ser escritos de uma forma diferente na forma de determinantes. Note que o numerador é nada mais nada menos que o determinante dessa matriz 2×2, que é isso vezes isso, menos isso vezes isso. De forma análoga, o denominador. A mesma coisa vai acontecer para a constante C2. A constante C2, a expressão dela está aqui. Nós temos aqui a fórmula para C2. Escrevendo o numerador e o denominador na forma de determinantes, nós temos isso daqui. Se nós compararmos as constantes C1 e C2, nós vamos observar que os denominadores dessas constantes são iguais, representadas pelo mesmo determinante. E nós sabemos que para que essas constantes C1 e C2 façam sentido, esses denominadores precisam ser diferentes de zero. Então, esses determinantes que aparecem nos denominadores, nós representaremos pela letra W da seguinte forma: W de y1 e y2, porque nós estamos considerando funções y1 e y2 nesse determinante, e T0 porque o y1, o y2 e as derivadas de y1 e y2 estão sendo calculadas no ponto T0. Então, esse determinante ele precisa ser diferente de zero. E nós usamos a letra W para representar esse determinante, porque esse determinante ele é chamado de Wronskiano. Com esses cálculos que nós fizemos, nós acabamos de demonstrar o seguinte teorema. Este teorema nos diz o seguinte: suponha que y1 e y2 são duas soluções desta equação diferencial, uma equação diferencial de segunda ordem, linear e homogênea, e que o Wronskiano, que é dado por esta quantidade, que é aquele determinante que nós vimos, ele não se anula no ponto T0, onde são dadas as condições iniciais. Então, esse teorema garante a existência de uma escolha dessas constantes C1 e C2, para as quais essa função satisfaz tanto a equação diferencial quanto as condições iniciais. E qual que é a escolha dessas constantes C1 e C2? A escolha dessas constantes C1 e C2 são aquelas constantes C1 e C2 que eu mostrei para vocês.
são essas expressões aqui, para C1 e essa expressão aqui para C2. Vamos fazer o seguinte exemplo. Aqui nesse exemplo, é pedido para que nós encontremos o Wronskiano dessas duas funções aqui. Então vamos lá. Muito bem, então vamos calcular o Wronskiano dessas duas funções. O Wronskiano é representado pela letra W. Aqui nós colocamos as funções que nós estamos usando para calcular o Wronskiano. E nós estamos calculando esse Wronskiano para um valor t qualquer. E nós sabemos que o Wronskiano é esse determinante aqui. Então aqui está y1 e y2, e a linha de baixo é a derivada dessas funções y1 e y2. Aqui, como nós temos um produto de duas funções de t, então, para calcular a derivada disso, nós usamos a regra do produto. Então aqui foi o primeiro vezes a derivada do segundo, agora mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Isso vezes isso, teremos o seguinte. Isso vezes esse primeiro termo, teremos então menos 3t, exponencial vezes essa exponencial. Conservamos a base e somamos os expoentes. Mais isso vezes isso. Menos isso vezes isso. Menos com menos dá mais. Isso aqui cancela com isso aqui. Teremos então Então este é o resultado do Wronskiano dessas duas funções y1 e y2.